Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a este salão repleto de história, este ano com 88 anos de história, um salão utilizado pelos empresários locais, pelos empreendedores locais e por aqueles que acreditam num futuro melhor para nosso município e nossa região. Gostaria de saudar a presença de nosso palestrante, presidente da Fiergs, da Ciergs, senhor Heitor Miller. Seja bem-vindo, senhor Heitor. Em nome da Prefeitura Municipal, gostaria de saudar o vereador aqui presente, Valdonei da Luz, representando a Prefeitura. A Câmara de Vereadores, gostaria de saudar, em nome do nosso vereador Lucas Lima, aqui presente também. Sejam bem-vindos. Aos meus co-irmãos de entidade, empresariais, Cleia, em nome do CDL, seu Gilberto Aiolf, em nome do Cindy Lojas, o seu, mudou agora, né, o seu Casarim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que está aqui. Saúdo também a presença do seu Gilberto Pacheco, em nome da URI, nosso apoiador. Em nome do Fernando Koch, Poço Santa Terezinha, nosso apoiador. Em nome do Henrique, saúdo a participação aqui como apoiador do Weiner de Supermercados. Em nome do Júnior Pipe, saúdo a Pipe Pneus como apoiadora também. A gerente regional e ao superintendente regional Vitor Kreutz, a Eleci do Banrisul como apoiadora. O seu Diego Moraes, em nome da Unicred. O seu Ivo Gere, saudoso Ivo Gere, que está aqui também, da UGER S.A. A Letícia Fraga, gerente do Banco Sicredi, também aqui presente. O seu Mário Boller, nosso ex-vice-presidente, nosso ex-presidente aqui da casa, em nome da Campeã Ferriaço. E o Alexandre Duarte, da Avato. Também saúdo a presença da Fabielle Meotti, em nome da IESA. Saúdo também o seu Armando Bettinelli, gerente regional do SEBRAE. A presença de toda a imprensa falada e escrita, aqui presente. E também em nome do SESI e do SENAI, a senhora Sandra Wolf Gediel, gerente de operações do SESI local Santo Ângelo. Não vou tomar muito tempo dos senhores, quero convidar o seu Heitor a passar aqui a bancada para nos falar um pouco da transição 2017-2018, desse país que vem enfrentando enormes dificuldades na área econômica, mas graças à força do empresariado e à força da máquina produtiva que aqui existe no estado do Rio Grande do Sul, estamos vencendo várias barreiras, lutando contra tudo e contra todos. Então, senhor Heitor, por favor, fique à vontade, seja bem-vindo. O nosso anfitrião de hoje, o Douglas Winter, cumprimentar os vereadores Lucas Lima, o Valdonei de Lima, aliás, da Luz, o presidente da CDL, a presidente da CDL, Clélia Koch, presidente do Cine Lojas, Gilberto Aiolfi, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Daniel Casarim, cumprimentar a secretária acadêmica da IESA, Fabiola Miotti, o diretor Gilberto Pacheco da URI, cumprimentar a imprensa, cumprimentar todas as senhoras e senhores e cumprimentar meus conterrâneos de Santo Ângelo, que eu tenho também a cidadania santo-angelense
aqui me concedida gentilmente no passado recente. O Brasil está sob nova direção desde 31 de agosto de 2016. Houve a posse do presidente Michel Temer, houve a posse de vários ministros, e de lá para cá já houve a troca de muitos ministros. Então, nós temos alguns meses de um novo governo, e não compete a nós falar ou discutir o porquê ou por que não, porque isso envolve questões políticas e jurídicas que não são de nossa alçada, mas é o que temos neste momento. O Brasil está sob nova direção. O problema é saber se essa direção é a direção certa. Nós estamos indo no caminho certo ou estamos indo para um lugar não desejado? E a análise, se a gente olha bem e vê um pouquinho mais para dentro daquilo que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, nós vemos, para nós, cidadãos, empresários, produtores, aqueles que trabalham e produzem, nós vemos na nossa frente uma bifurcação. O lado político, complicado, os partidos, as questões na Câmara Federal, a questão da não fidelidade partidária, a questão da votação, interesses, simplesmente pensando muito na próxima eleição e não na próxima geração do Brasil. Então, é um lado complicado hoje, o lado político. E temos o lado da economia. Na economia, nós temos sinais positivos, não só simplesmente sentimentos, mas comprovadamente está havendo mais produção este ano na nossa indústria, uma bela produção na parte agrícola, uma bela produção, novamente, exportação de minérios. Então, a economia está começando a se recuperar. Vamos levar muito tempo para recuperar os 10%, número redondo, que nós encolhemos no PIB nos últimos 10 anos. Mas, pelo menos, paramos de descer. Nos últimos 3 anos, cada ano, nós descíamos mais um pouco. Este ano, nós começamos já empatando, crescendo um pouquinho. O Brasil deve crescer esse ano e, com toda certeza, no segundo semestre, ele vai crescer um pouco mais. O que nos preocupa, e aí eu falo na transição, o lado econômico ser novamente atrapalhado pelo lado político. Se esse lado político atrapalhar o lado econômico, toda essa fase otimista da economia, ela pode novamente ruir. Então, é isso que nós temos que trabalhar, de tal forma que os políticos façam a sua parte e pensem mais nas gerações futuras, para que a economia realmente passe a crescer novamente e a gente consiga gerar novamente mais empregos, que foi o maior prejuízo causado ao país nesses últimos anos. Foram os quase 14 milhões de desempregados, que a gente sabe foram subempregados, que aí nós vamos a 25 milhões de pessoas com muitas dificuldades. O risco é justamente esse da política querer atrapalhar. Temos que ter o cuidado da travessia deste ano para o ano de 2018. Por que eu falo em travessia? Porque no ano que vem nós vamos ter eleições. Lamentavelmente, isso foi instalado há muitos anos atrás, essa forma de ter 2 eleições, uma municipal para prefeitos e vereadores, e uma outra eleição para governadores, deputados, presidente da República, senadores e deputados federais. Porque as pessoas não tinham informação, as pessoas eram muito mal informadas para tomar decisões ou muitos analfabetos de ensino, não sei por que fizeram isso. Hoje, isto não vale mais. Hoje, nós temos mais celulares do que habitantes nesse país. Todos têm informação online,
pelas redes sociais, se não é o WhatsApp, é o YouTube, é o Facebook, lá sei o quê, a televisão. Então, não tem por que fazer uma eleição de 2 em 2 anos. Fazer uma, eu acho, meu palpite seria de 5 em 5 anos, sem direito à reeleição. Uma eleição, aí o Brasil funcionaria 4 e pararia 1 ano por causa da eleição. Hoje o Brasil funciona 1 ano e para 1 ano por causa de eleição. Aí ele funciona 1 ano e para de novo 1 ano por causa de eleição. Isso é humanamente impossível imaginar se nós pensamos num futuro melhor para o nosso país e um país melhor para nossos descendentes. Então, essa eleição que nós esperamos no ano que vem, tudo, por causa dela, tudo tem que ser resolvido esse ano no Congresso Nacional. Que no ano que vem os deputados todos vão estar nas bases, procurando eleitores, porque alguém me disse que a coisa mais sagrada que existe no Congresso Nacional, não sei se na Assembleia não é igual, a coisa mais sagrada é a próxima eleição. O negócio é votar, fazer e discursar para fazer mais voto na próxima eleição e não o interesse público. Eu não quero generalizar, lógico, isso não são todos, mas é uma parte muito importante, e essa parte, apesar de ser uma parte, pode ter voto decisivo nas decisões. Então, nas votações, aí é muito ruim isso aí. Quando se poderia lutar por propostas novas, nós hoje ainda estamos trabalhando em cima de resolver questões antigas. Nós temos várias pendências no setor nosso econômico, os exportadores sabem disso, os créditos que nós não conseguimos aproveitar, a questão do câmbio, que é uma questão antiga, nosso câmbio facilita as importações e dificulta as exportações. Então, e essa questão do câmbio, a questão das exportações é um dos nossos itens da nossa pauta da Fiergs, daquilo que a gente luta, trabalha e tenta convencer os nossos governantes diariamente, né? Mas muitos outros itens fazem parte da nossa agenda lá na nossa casa. Nós lutamos muito para a aprovação daquilo que eu chamo de especialização. Outros chamam de terceirização. Não, é especialização. Nós temos especialistas que nem querem ser empregados. Eu tenho algumas pessoas que trabalham para mim, que trabalham há 40 anos, para mim, eles não querem mais carteira, eles não querem mais ser empregados, eles querem ir pescar na sexta-feira e, se não deu peixe até o domingo, eles querem ficar na segunda-feira. Então, eles não querem ter carteira assinada, eles querem ser profissionais, fazem o serviço, prestam exatamente tudo que foi contratado e no horário livre que eles querem. Para isso, eles não querem mais carteira assinada. Só que isto era proibido, não era viável. Então, hoje, isso é viável. Então, nós temos muitas profissões. Eu mesmo tenho uma empresa onde nosso especialista, que eu não podia contratar no Brasil, porque era terceirizado, está nos Estados Unidos. Lá eu posso mandar dólares para pagar meu terceirizado. Agora, reais aqui no Brasil, era proibido, não podia. Então, ou nós nos adaptamos nas nossas leis. Eu estive semana passada numa feira na Alemanha, em Hannover, a feira de tecnologia industrial que está rodando o mundo. Gente, nós estamos atrasados. Nós temos indústria 4.0 instalada, inclusive aqui no Brasil já, aqui no Rio Grande do Sul. Toda a tecnologia da informática, de robôs e tudo. E nossas leis ainda estão, em vez de estar no 4.0, estão no 1.0 ainda. Leis da primeira metade do século passado, houve mudança ortográfica, várias já da língua portuguesa, nesse convênio dos países que falam língua portuguesa. Eu me lembro que a última mudança ortográfica ainda foi assinada no tempo do presidente Lula, aqui no Brasil. E as nossas leis, nem a mudança ortográfica foi adotada ainda. Aí vocês imaginem a vulnerabilidade da empresa, quando ele lê a lei, cabe várias interpretações. É tudo muito subjetivo. Você faz o que você quiser.
a grande reclamação. Eu tive um dia em Berlim, semana passada, reunido com empresários alemães, me fizeram falar em alemão, porque eles queriam entender uma vez o que é que acontece no Brasil com as reclamatórias trabalhistas, com as autuações da Receita Federal e tudo por interpretação legal, e que por mais advogados, especialistas do escritório que você consulte e que te orientam, não tem como escapar. Nós temos mais de 100 milhões de ações rodando na justiça nesse país. É um país totalmente justicializado. Isso ninguém, quer dizer, todos têm medo de investir no Brasil. Empresas novas é difícil de trazer para cá, porque eles não entendem. Eu me lembro, no passado, eu tinha que explicar correção monetária de balanço. Como é que tu explica isso para pessoas que não têm? Hoje não temos mais isso, felizmente. Mas é difícil explicar isso para os empresários de outros países. Nós precisamos de uma simplificação tributária, nós não queremos pagar menos impostos. Em 1994, nós tínhamos 22% do PIB, 24% do PIB em impostos nesse país. Em 2015, nós já tivemos 33%. Esse ano estamos chegando a 37%. E a nossa União, nosso Estado e nossos municípios nunca tiveram tão falidos como estão agora. Então, não é através do aumento de impostos, é que os governos, de uma forma geral, o Estado brasileiro, como um todo, ele inchou demais a máquina e aumentou demais os ganhos dos seus funcionários, com todas as vantagens, penduricalhos, auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio não sei o quê, e tudo isso não paga imposto de renda, isso está fora. Então, é um negócio assim, jabuticaba, Brasil. Só tem no Brasil uma série de coisas que nos prejudicam. Nós precisamos, a simplificação tributária, é cada vez mais difícil nós apurar os impostos. Nós pagamos o imposto e não temos certeza que estamos pagando certo. Se não estamos pagando a mais ou talvez a menos, não sabemos. A questão da burocracia ambiental. Ninguém entende por que tem processos e projetos que levem anos para serem despachados, analisados. Se agregou a isso a questão dos bombeiros, por causa do acidente que houve em Santa Maria, agudizou de uma forma tal. Você leva, eu fiz algumas escolas do Senai e do SESI, última geração, orientados pelo Instituto Fraunhofer da Alemanha, e olha, a coisa mais difícil foi conseguir a aprovação do PPCI, dos bombeiros, porque algumas tecnologias implantadas não existem no Brasil, eles não conhecem. E aí, como é que tu faz? Então, isso tudo atrapalha muito. As reformas, no caso a trabalhista, que está em andamento, a Previdência, que agora parece que vai sair. Gente, o que é que está acontecendo nesse país? As famílias têm menos filhos. Eu sou de uma família de 10 irmãos. Eu tive 3 filhos. Cada filho meu só teve 2 filhos. Eu tenho 2 netos casados que não têm nenhum filho ainda. Mas cada neto tem um cachorrinho. Né? Então, não sei se vão ter filhos. Então, o que eu quero nessa brincadeira dizer é o seguinte. Então, nós estamos com menos nascimentos e aumentando muito a longevidade, graças à medicina, graças aos médicos, graças às farmácias, enfim, ou a qualidade de vida melhor. Nós temos uma idade média hoje nesse país, no Rio Grande do Sul, de 78 anos. E as pessoas continuam se aposentando com 44, 45 anos de idade no serviço público. Quem é que vai pagar isso no futuro? Cada vez menos gente entrando no mercado de trabalho e mais gente. A nossa pirâmide, que era assim, ela está embaixo, encolhendo, criando uma barriga e subindo. Já não é mais bico, já está gordinha lá em cima. E a tendência é ficar cada vez mais gorda. Daqui a pouco nós vamos inverter a pirâmide. Mais gente aposentada do que gente lá embaixo trabalhando para sustentar quem está aposentado. Então, ou a gente faz isso, ou nós vamos entrar no caos financeiro total,
tanto da União como do Estado, porque um dos maiores problemas para o Tesouro Nacional e o Tesouro do Estado, porque hoje 64% da folha de pagamento do Rio Grande do Sul já é de aposentados, e está aumentando 3% ao ano. Não tem como continuar sustentando isso, alguma coisa tem que ser feita. Tem outras questões ainda que nós nos envolvemos, a dívida dos estados, a negociação com a dívida com o governo federal, a questão do piso regional que nós temos, é uma jabuticaba só do Rio Grande do Sul, aliás, são 5 estados que tem. Quando a gente fala com empresas para vir investir no Rio Grande do Sul, então, uma das coisas que pergunta é sobre o piso, e nós temos, isso depõe, lamentavelmente, tem uns que acham que é ótimo. O problema não é o piso, o valor, o problema é o percentual que se dá, isso contamina as demais negociações coletivas, mas tem gente que acha bom, então não atraímos empresa, acham bom, então que seja bom. A falta de investimento em infraestrutura, em logística, realmente nós estamos numa situação bastante complicada que nós precisamos forçar para que haja as reformas necessárias. Nós temos algumas questões positivas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Houve também algumas questões muito positivas na área de concessões, o aeroporto de Porto Alegre, concedido para a empresa que administra o Porto de Frankfurt, um dos maiores do mundo. Isso é um bom sinal, ainda mais se a gente cita isso foi o lado positivo que eu consegui citar semana passada na Europa, que os alemães viram alguma coisa a mais no Rio Grande do Sul que a gente não vê, que eles, além de investir no aeroporto de Porto Alegre, eles também estão praticamente duplicando o laboratório da SAP que tem em São Leopoldo, na Unicinos, no campus da Unicinos, no Centro Tecnológico. Você sabe que a SAP é a maior empresa de software no mundo, ela tem 19 laboratórios de desenvolvimento de software em redor do mundo. Só um no hemisfério sul do mundo, da Terra, só um. E esse um está aqui em São Leopoldo. É nosso. E ele está sendo praticamente duplicado. Então, a gente diz isso para dizer para os caras na Europa que tem muita coisa boa aqui, senão esse pessoal não estaria fazendo isso. Então, tem algumas coisas boas acontecendo, mas nada disso acontece e nada disso nós fizemos sozinhos. Nós precisamos das ACIs, nós precisamos dos sindicatos, nós precisamos das entidades locais de uma forma geral, que o que nós precisamos fazer é, quando tem um projeto na Assembleia que vocês precisam, vocês têm que entender que não é o Heitor que vai ligar para o deputado Eduardo Loureiro. Eu não tenho como ligar para todos os deputados federais, senadores, deputados estaduais e tudo, não, nem tempo. É a sociedade de Santo Ângelo que tem que pressionar o deputado para que as coisas aconteçam na Assembleia. Assim, cada sociedade, cada local, cada entidade tem que fazer a sua parte. Não esperem demais pelas entidades maiores, porque a demanda, se eu atender as demandas que me fazem de Brasília, das entidades nacionais, eu tenho que morar em Brasília para ir cada dia falar com uma dúzia de deputados federais e senadores. Então, isso é humanamente impossível. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos receptivos a novas sugestões, novas discussões, que nós não fizemos nada assim, tirado simplesmente da nossa cabeça. Nós temos uma série de pessoas com as quais nós falamos. Hoje, há pouco ainda, eu esperando aqui embaixo para subir a escadaria, recebi um telefonema do senhor Raul Randão, que é dos ícones da indústria do Rio Grande do Sul, que me falou um assunto. Então, a gente tem informações de todos os lados e a gente age de acordo com os interesses da sociedade, do setor econômico nosso. Isso tudo nós temos que fazer esse ano. Porque o ano que vem, repito, nós vamos ter eleições, aí vai ser muito difícil fazer transitar qualquer coisa no nosso Congresso Nacional ou na nossa Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Novamente, vamos ter que blindar a economia no ano que vem para evitar que a política
novamente estrague nossa questão econômica. Mas vamos falar um pouquinho novamente da crise que nós estamos enfrentando nesse país. O que é que houve? Houve uma eleição em 2014. E as pesquisas não davam como certa quem ia ganhar, quem não ia ganhar, como é que era, está tudo meio incerto. Aí o governo federal resolveu fazer uma aposta dando financiamento. Quem não conhece aqui esse Programa de Sustentação do Investimento, juro baratinho, 10 anos para pagar. Quem não conhece aqui as donas de casa, financiamento para máquina de lavar roupa, para geladeira, linha branca e tudo, tudo baratinho, tudo longo prazo para pagar, tudo bem. Então, quem fez isso, que estava no governo, que tinha esse poder, levou à eleição. Só que, em seguida, isso foi estancado, porque isso é uma sangria em cima do Tesouro Nacional, que a diferença de juro para os bancos ou para o BNDES, o Tesouro tem que cobrir. Aí houve o freio de ajuste. Quem comprou uma geladeira no ano passado não vai comprar outra esse ano. Quem comprou um automóvel no ano passado, não vai. Quem comprou ônibus, empresas de ônibus, muitas compraram vários ônibus, botaram no pátio, porque era barato, o juro era barato, longo prazo. E depois disso, quando precisavam um ônibus, mais um na linha, tiravam do estoque e botavam para correr. Caminhões de carga, máquinas agrícolas. E o que isso significa? Freio de ajuste da oferta com a demanda. E aí houve simplesmente a queda das vendas da indústria, a queda da produção industrial que houve no Brasil. Só para terem uma ideia, o setor metalmecânico de Caxias do Sul, onde nós temos estatísticas exatas, nos últimos 10 anos diminuiu 55,5%. Com isso, a economia, o PIB do município de Caxias do Sul caiu 34%. Vocês imaginam isto numa cidade como Caxias do Sul, o que é que isso aí representa? É impressionante. É por causa disso, são bens de capital que foram financiados baratinho, todos compraram e não compraram mais no segundo momento, fazendo com que isso acontecesse, a pior crise. Os senhores sabem que o Brasil controla o seu PIB, Produto Interno Bruto, desde 1901. Nenhuma vez, desde 1901 até agora, os últimos 3 anos, houve uma crise econômica tão profunda, tão difícil, tão rara, única, foi essa que nós enfrentamos agora nos últimos 3 anos, desde 1901. Então, e aí o que é que acontece? Falta confiança, falta credibilidade no governo, falta credibilidade na nossa justiça. Agora, até o Supremo está sendo atacado, está sendo... Eu li agora, às últimas horas, uma declaração de um grande jurista brasileiro, simplesmente dizendo o seguinte, que os professores de Deus devem deixar seu pedestal e julgar a favor do futuro do povo brasileiro. Professores de Deus seriam os ministros do Supremo. Quer dizer, não pode. Sagrado, o Supremo, para mim, na minha idade, sempre foi o último reduto da lógica, da sensatez, do bom senso, tudo nesse país. E hoje nós estamos vendo que não é bem assim e que nós ficamos desconfiados com aquilo que pode estar por trás. Então, a falta de confiança, a falta de credibilidade é muito grande. E aí acontece uma coisa muito simples, que um cardeal alemão já disse no século XIX, tal de cardeal Retz. Ele disse que quando os que mandam perdem a vergonha, os que devem obedecer perdem o respeito. E isto permeia a sociedade brasileira. A gente demais está achando que pode também fazer. Se eles lá em cima fazem o que fazem, fizeram com a Petrobras, com a corrupção, com não sei o que, com não sei o que, o que fizeram, o que está pelo menos nos jornais, está sendo anunciado, também aqui fazem. Quem não leu essa semana,
já que eu estou no município aqui, a reportagem num jornal, dando conta de não sei quantos municípios onde houve fraude em concurso público. Um município de 26 aprovados, 25 eram familiares dos políticos, né? Só um que era fora dessa área. Então, gente, a sociedade brasileira está contaminada. Nós temos que reverter isso aí, se não formos nós da sociedade, nós empreendedores, nós que trabalhamos, nós que produzimos. E o problema é o seguinte, nós dividimos o Brasil em 2 tipos de pessoas. Não é capital e trabalho, não é capitalismo e socialismo, não, não, não. É os que produzem, trabalham e produzem, e os que usufruem, os que querem viver em cima do trabalho dos outros. E nós somos esses outros, nós temos que trabalhar mais para pagar mais imposto, para continuar pagando e sustentando essa máquina absurda que nós temos. Então, nós precisamos reaver a confiança nas nossas instituições, a credibilidade na nossa justiça, nos nossos homens, sob pena de que nós tenhamos um país muito difícil no futuro. E quando nós falamos em empreender nesse país é muito difícil, é muito complicado. Além de tudo isso que nós sabemos, das dificuldades de conseguir as licenças, alguém se estabelecer, os processos, os projetos, enfim. O capital no Brasil é muito judiado. Teve um senador que disse há poucos dias ainda que no Brasil as pessoas amam os empregos, mas odeiam quem os cria. Isso é um absurdo. Nós não prestigiamos quem gera os empregos. E eu vou dizer uma coisa muito simples para vocês. E se olharem e analisarem bem, vão ver que isto é a realidade. Empreender com sucesso, isso é para artista. Isso é um cara é um artista igual a um artista pintor famoso, escultor famoso, músico famoso. O empreendedor de sucesso é que nem um Pelé que nós tivemos, um artista de sucesso. Não é bem assim. Quantos tentam e não conseguem? Quantos conseguiriam? E é justamente esse. Quando um Raul Randão, que eu falei há poucos dias, deu uma entrevista no jornal Valor Econômico, e a manchete foi a seguinte: se eu tivesse uma fábrica de calçados, aliás, de sapatos, ele falou em sapatos, se eu tivesse uma fábrica de sapatos, eu levaria as máquinas e iria embora do país. Um homem desses, um ícone da nossa economia, um homem que criou uma fábrica, começou mexendo na graxa, trocando pneu e assim por diante, criou uma empresa dessa, com milhares e milhares de empregos e assim por diante, está desiludido dessa forma. É doloroso pensar nisso, de tanta contrariedade que é colocada para os empresários. Então, e aí vem o grande problema que nós temos. A formação atual do Congresso Nacional, as pessoas que estão lá, na média, eu não quero generalizar, pelo amor de Deus, não, tem muita gente boa, mas, na média, não estimulam nossa imaginação a favor de mudanças que nós precisamos. E, por isso, no ano que vem, nós vamos ter uma oportunidade de renovação. Nós temos que analisar um pouco melhor naqueles que nós votamos, que realmente possam ser um pouco mais estadistas, pensar no país, pensar no amanhã, pensar na próxima geração, na nossa descendência, e não pensar só na próxima eleição. E nos benefícios pessoais. Nós precisamos mostrar que aumento de impostos não eleva a receita. Nós temos um limite. Vamos imaginar que o imposto que nós carregamos seja um saco de 50 quilos. Eu boto um saco de 50 quilos nas minhas costas, eu consigo carregar, mal e mal, mas consigo carregar. Aí vem o governo, aumenta os impostos e bota um saco de 70 quilos nas minhas costas. 70 quilos, minhas pernas fraquejam e eu não consigo caminhar.
O que é que eu faço? Eu tiro 20 quilos? Não, eu jogo os 70 no chão, porque eu não consigo carregar. Não são 50 mais 20, é um saco de 50 ou um saco de 70. Eu jogo 70 para o chão, eu vou para a informalidade. Que eu tenho o direito de sustentar a minha família, mesmo não recolhendo impostos. Eu tenho o dever de sustentar a minha família. Então, num caso desses, a gente tem o sagrado dever também de fazer sonegar, porque realmente nós não temos que fazer a nossa família passar fome para recolher mais impostos nesse país que já cobra muitos impostos. O reajuste artificial de salários gera desemprego. O que aumenta o salário dos empregados é a produtividade. Produtividade de homem-hora. A nossa produtividade média no Brasil é muito baixa, comparada a 100 países em redor do mundo. Um argentino tem praticamente o dobro da produtividade que o brasileiro, na média. Eu não consigo entender isso. Então, a nossa produtividade é baixa. Se nós queremos mais salário, nós temos que produzir mais homem-hora. Lógico, isso com equipamentos, com melhorias, não é só o trabalho da pessoa, mas também disponibilidade de questões. O aumento nominal da renda das pessoas é inflacionário. A pessoa ganha aumento, mas se não foi por causa de produção a mais, esse aumento é inflacionário. Então, quando ele no mês anterior ele comprou por 1.000 uma quantidade, no mês seguinte ele vai precisar 1.100 para comprar a mesma quantidade. Aí teve um aumento nominal, mas na prática, no valor de compra, ele não teve aumento nenhum. Inflação reduz consumo, gera desemprego e fecha empresas. Eu me dei conta, há muitos anos passados, quando nós aumentávamos e tínhamos chance para aumentar o preço do nosso produto, que era frango no mercado, nós aumentávamos. Daí, 14 dias, 3 semanas depois, sobrava produto no mercado. Numa pesquisa, quando a gente foi ver, a gente chegou à conclusão simples, que muita gente, as pessoas mais humildes, que ganham menos, não compram de acordo com a sua necessidade. Eles têm X pessoas na casa, elas não compram X quilos de carne, elas compram X reais, é o que cabe no orçamento. Elas têm 10 reais por mês para comprar carne, compram 10 reais. Se esses 10 reais dão 1 quilo, ou se dão 2 quilos, 10 reais. Comem a carne de 10 reais. Então, nós temos que cuidar que tem coisas que não adianta nós querer aumentar no preço, não adianta nós de querer embutir mais imposto se depois baixa o consumo. Na nossa visão, não é admissível permitir que nos condenem a ser uma republiqueta na política e uma colônia na economia. Nós não podemos voltar de novo a produzir charque no Rio Grande do Sul só. Nós temos que lutar para que realmente a economia, os países mais prósperos do mundo são os que têm a economia mais forte. Me lembro um primeiro-ministro chinês, que a produção da China era muito baixa, e um belo dia ele disse que tinham que produzir mais. Ele liberou a produção e liberou a venda. Aqueles que produziam mais do que a sua necessidade podiam vender. Ele simplesmente disse o seguinte: não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. E essa frase é aplicada hoje ainda na China. A China cresceu em cima disso. Liberou a iniciativa privada. Nós temos que liberar a iniciativa privada. Lamentavelmente, no Brasil, a iniciativa privada é vista por muitos como um predador a ser abatido, por outros, como uma vaca a ser ordenhada, e poucos a veem como um cavalo robusto puxando um trem inteiro. Então,
nós temos que realmente liberar a empresa privada, a atividade privada, porque há pouco eu falei sobre a falência do Estado brasileiro, da União, está com dificuldade financeira, Estado nem se fala, muitos municípios. Então, os políticos quebraram praticamente a Petrobras, aqui está quebrada a CE, a CESA, essas empresas todas têm dificuldade financeira. Então, é porque está sendo mal administrado. Então, parem de querer administrar nossas empresas, deixa nós continuar crescendo e sustentando a sociedade, bancando o cavalo robusto, puxar essa locomotiva. Então, realmente, nós precisamos, como sociedade, mudar muita coisa nesse país e parar com os maus tratos para o capital. Um pouco sobre o Rio Grande do Sul. Quem está mal é o governo, não é nossa economia. Nossas empresas continuam bem, está certo que tem muitas em recuperação judicial, muito acima da média que o passado, mas continuamos trabalhando. Esse ano, e nos 3 primeiros meses, produzimos mais na nossa indústria do que nos últimos 3 anos. A atividade privada realmente está em outro contexto. Aí eu digo uma coisa para vocês. Ou todos nós nos unimos, e para isso nós teríamos que botar debaixo da mesma canga todos os partidos políticos, que é uma cisânia, uma guerra entre os partidos, se um diz A, o outro automaticamente diz B. Ou nós unimos todos os gaúchos de todas as crenças, religiões, partidos, entidades, sociedades, para salvar o Rio Grande do Sul dessa nhaca em que nos meteram nos últimos 50 anos, passaram todos os partidos, passaram vários deputados, governadores, centenas, dezenas, milhares de deputados estaduais e tudo. Então, foi ali que aconteceu o nosso desastre. Não é de agora, não é de um governador, não é de uma Câmara, de uma Assembleia Legislativa. Ou nós todos nos unimos para tirar o Rio Grande do Sul dessa catástrofe financeira, calamidade financeira onde nós estamos, ou nós não vamos mais ser dignos de usar uma frasezinha do nosso hino maior. Sirvam nossas façanhas de modelo em toda a terra. Nós não vamos mais ser dignos disso. Aí eu faço uma proposta. Com tanta mulher bonita que nós temos, eu quero que invirtam nesse caso. Sirvam nossos modelos de façanha em toda a terra. Porque se nós não tirar o Rio Grande do Sul em conjunto desse problema todo, nós não vamos mais ser dignos de usar essa frase. Mas vamos continuar nessa luta. Reformas têm que ser corajosas, temos que pensar no futuro, que não é muito fácil. Sobram problemas. Mas, encaminhando para a final, nós temos boas perspectivas econômicas para o segundo semestre deste ano. Todas as pesquisas, e se a gente olha a compra de matéria-prima por parte das indústrias, aumentou. E se aumentou a compra de matéria-prima é porque vão produzir mais, e se vão produzir mais é porque tem pedido, ou seja, a economia está começando realmente a melhorar muito. Mas, querendo ou não querendo, nós continuamos a habitar um país abençoado, terra imensa, temos uma democracia meio claudicante, mas temos uma democracia que é muito melhor, a pior democracia é melhor do que qualquer outro modelo de administração pública. Nós temos água doce à vontade, sol, nós temos uma série de questões que faltam em outros países, não temos alguns problemas como em outras regiões do país, como problemas religiosos, problemas raciais. Nós também não temos furacões, tsunamis, não temos terremotos, não temos desertos, enfim. O que é que nos falta? Nos falta entendimento. E nos falta principalmente educação. Quando eu vejo o que acontece em outros países, há um mês atrás tivemos um evento em São Paulo com o governo da Suécia. Participou a tarde inteira do nosso evento, das 2 às 6 da tarde, o rei da Suécia. Quando eu vejo a educação
desse povo. E aí eu vejo a segurança desse povo. Eu chego à conclusão que segurança tem tudo a ver com educação, e educação tem tudo a ver com segurança. Se a criança não tem segurança para ir na escola, como é que ela vai estudar? E se a escola não dá um bom ensinamento, como é que nós vamos ter segurança? Então, são duas questões que se complementam. Nós precisamos melhorar muito a nossa educação. Lamentavelmente, nós éramos uma referência nacional em ensino no passado. Hoje estamos sendo passados, estávamos em 6º lugar, nós estamos indo para o 8º lugar do Brasil no nosso ensino fundamental, e daqui a uns dias nós vamos ser passados pelo Piauí, pelo Rio Grande do Norte, tudo. Está havendo alguma coisa errada na nossa educação no Rio Grande do Sul. Então, há muita coisa para fazer, mas a gente não sofre de tédio. E eu, só para conforto, que eu uso para o meu conforto, que as coisas não podem ser fáceis. Se fossem fáceis, qualquer idiota estaria no lugar da gente. Muito obrigado. Muito obrigado às palavras do seu Heitor. É um dos sinônimos, uma das pessoas que representa a credibilidade das instituições tanto falado aqui. O que precisamos fazer é resgatar a credibilidade das instituições que aqui existem no país. Soltar as travas do empresário, dos investidores, dos empreendedores. E eu gostaria de chamar o seu Heitor aqui novamente para receber uma singela homenagem da Associação Comercial de Santo Ângelo e do município de Santo Ângelo pelas duas gestões à frente da Fiergs, que representam uma entidade que representa realmente credibilidade, transmite credibilidade, e as pessoas investem e acreditam nesse Estado, muito passa pela sua mão e pela Fiergs e toda a sua diretoria, seu Heitor. Gostaria que o senhor retornasse aqui ao palco para receber essa homenagem. A cruz missioneira, que representa o nosso símbolo maior da região. E hoje pela manhã não deu tempo do senhor passear tanto pelo parque, então a gente providenciou um licor feito em Caibaté, a seiva missioneira, da nossa terra também, e missioneira para o senhor levar lá para Porto Alegre. Não é licor de cana-de-açúcar? Provavelmente. O senhor Heitor, a chegada aqui, me confidenciou que hoje, no dia 5 de maio, completa 55 anos de casamento com a dona Nilza. Então, ontem o Paulo e a Jaqueline parece que deixaram o senhor dormindo em camas separadas, né? Quartos separados, né? Então, foi ontem? Ah, ok. Ontem era despedida de solteiro, no caso, né? Então, a gente trouxe um mimo para o senhor levar para a dona Nilza, para hoje de noite sair a noite de núpcias, então, após 55 anos.